A Polícia Rodoviária Federal atribui o crescimento do número de mortes nas estradas à ampliação da malha rodoviária, à falta de qualidade do traçado das rodovias e ao aumento expressivo do número de veículos no país. Os jornais já mostraram que a grande maioria dos acidentes nas estradas federais ocorre sempre nos mesmos pontos, sem que haja medidas efetivas para corrigir os erros. Para debater a infraestrutura dos transportes, convidamos os deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Jaime Martins, do PR de Minas Gerais. Deputado Alberto Mourão, como é que o senhor vê essas deficiências gritantes nas estradas brasileiras que causam mortes, centenas, milhares de mortes todos os anos? Nós temos um déficit não só na área de rodovias, como portos, ferrovias, né? A questão da infraestrutura no país está atrasada para acompanhar a necessidade do crescimento. E óbvio que as rodovias estão muito ultrapassadas, não só do seu traçado, porque você tem um problema que são rodovias antigas, que tinham que ser modernizadas em decorrência da mudança do tipo de caminhão que nós temos hoje, a modernidade desses veículos. Então tem que ver, a Ecovias, na hora da construção da Imigrantes, para descer a serra, proíbe a descida de caminhões do tipo dos antigos por causa da questão da segurança. E as melhores estradas são aí de São Paulo. São em São Paulo, sem dúvida. Rodovias que foram feitas as concessões. O concessões. fez grandes estradas em São Paulo, o Orestes Quércia. E se investiu bastante no último governo do Serra, nas vicinais, na ligação das grandes rodovias concedidas para ligar a questão da produção, todo tipo de produção que nós temos, tanto industrial, ou pecuária, ou agropecuária, que fica em todo o estado de São Paulo. Então, essa necessidade de se ligar com qualidade, né, e com segurança, porque o trabalhador lá da zona rural, ele precisa de segurança também no transporte desse funcionário para a zona rural, no retorno dele às suas casas e no escoamento da produção. Eu digo o seguinte, que nós temos que efetivamente investir maciçamente uns recursos para melhorar a questão das rodovias no Brasil. O senhor vê o seguinte, deputado Alberto Mourão, o Brasil tem a maior reserva de água do mundo. São grandes rios caudalosos que cobrem o país de norte a sul, de sul a norte, sudeste, todo. Não tem hidrovias no país. É verdade. O transporte, que é um transporte barato, que transporta gente, pessoas e cargas, né? O estado de Minas Gerais, que é o meu estado, é um dos estados que mais sofrem com essa falta de infraestrutura. Por ser um estado mediterrâneo, praticamente ponto de passagem de quem vai do norte a sul e do leste a oeste, nós temos a maior malha rodoviária e a maior malha ferroviária do país. E sabemos muito bem a quantas anda essa falta de estrutura e praticamente a cada feriado prolongado nós temos aí novas estatísticas estarrecedoras no que se refere aos acidentes. Em que pese, diga-se de passagem, o grande esforço do Ministério dos Transportes, que agora com o ministro Alfredo tem sido muito atencioso com o Brasil todo, mas particularmente com Minas Gerais, num esforço para se fazer grandes obras em Minas. Nós estamos hoje com a chamada Rodovia da Morte, que é a BR-381. Praticamente esse ministério não herdou projetos, né? E as dificuldades que se tem para elaborar um projeto. Essa rodovia da morte qual é? Que liga? É a rodovia Fernão Dias, a BR-381, sobretudo no seu trecho norte. Vai para São Paulo, né? Ela vai para São Paulo, nesse trecho ela está privatizada, está razoavelmente equacionada. O trecho de dificuldades é ao norte de Belo Horizonte, Vale do Aço, Ipatinga, até Governador Valadares. Esse realmente é o trecho que tem matado muito. Ainda nesse final de semana, os jornais deram novas estatísticas. É a estrada que mais mata no país. Mas estamos com os projetos em andamento. Essa rodovia estava para ser concessionada, dentro do planejamento do governo anterior. Não foi feito o projeto, tiveram que fazer os projetos. E, naturalmente, também para se fazer uma obra dessa dimensão, é uma corrida de obstáculos. Porque uma licença ambiental para se realizar uma obra dessa se leva 2, 3 anos. Depois das licenças ambientais, são 3 tipos de licenças ambientais que se tem que retirar. Depois tem que se vencer o CGU, o TCU, todos os órgãos de controle. Então, o Ministério, para conseguir executar uma obra dessa, tem mesmo muitas dificuldades. A 381 é um exemplo. Existe vontade política do presidente, existe vontade política do Ministério,
existe toda uma bancada se esforçando para que a obra se viabilize, existe recurso financeiro, não falta dinheiro, mas essa exagerada burocracia de órgãos de controle, de dificuldades de fazer o processo licitatório, faz com que essa obra se atrase e continue matando gente. Então é assim com a BR-381, é assim com a BR-040, no trecho de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, é assim com o nosso anel viário de Belo Horizonte, que está constantemente congestionado e constantemente matando. Reforça muito essa estatística. Mas você não acha, Jaime, que nós sabemos que estão fazendo interferência na malha viária brasileira? São 50 mil quilômetros de estradas que precisam de investimento de 23 bilhões, é o que se diz, 23 bilhões na necessidade de você colocar, modernizá-las, né? Porque você sabe muito bem que a expansão das áreas urbanas, as cidades se adensaram e ficaram ao lado das rodovias. Tem ferrovia que hoje que foi ocupada, né? A área de proteção dessas ferrovias foram ocupadas pelas cidades por falta de fiscalização, inclusive das concessionárias ou do próprio governo que no momento estava lá administrando o país. A gente sabe que tem que fazer essas obras. Enquanto não tem recurso, para pelo menos caminhava na fase 1, 2 e 3, todas as fases de liberação ambiental, porque se a gente esperar para primeiro equacionar a questão financeira, para ir buscar as licenças, nós vamos levar 20 anos, e aí cada vez pior, porque você tem rodovias que hoje sumiram, só tem terra lá, e tem rodovias que precisam fazer a modernidade delas, porque tem um volume muito grande hoje de carros de passeio passando por lá. Quer dizer, o caminhão cria problema, mas o caminhão também precisa escoar a sua produção. Eu acho que a interferência na modernidade é porque você tem passagens superiores que precisam ser feitas, inferiores, precisa fazer trevos, precisa construção de equipamentos para tornar a rodovia mais segura para aqueles que se movimentam por essas regiões. E não há dúvida que alguns estados são estratégicos. Minas Gerais é um. Eu concordo com você, porque ele tem um estado central, que nem os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, que são estados que precisam escoar a sua produção e precisam ir para os portos, porque 90% da escoação da produção para exportação passa pelos portos brasileiros. Não tem como não chegar nisso. Estamos ouvindo os deputados Alberto Mourão, até porque nós não investimos São Paulo, e Jaime Martins, do PR de Minas Gerais. E aí, cara, eu queria me referir ao seguinte, voltando a essa questão do elevado número de acidentes no Brasil, nós somos recordistas mundiais de acidentes nas estradas e no trânsito. E nós temos uma legislação extremamente permissiva, inclusive com motoristas que dirigem alcoolizados, que cometem infrações. Nós temos uma revisão do Código Brasileiro de Trânsito, que eu, como presidente da Comissão de Viação e Transporte, fiz um esforço tremendo no sentido de reunir quase 500 projetos legislativos que tramitavam nessa casa, reuni-los e promover essa revisão do Código Brasileiro de Trânsito. Fiz isso de forma, inclusive, suprapartidária, colocando uma relatora do PSDB e com a colaboração de deputados do PT, que são especialistas no tema trânsito. Fizemos esse projeto e está na mesa da presidência da Câmara para ser votado. É uma revisão que endurece bastante e sobretudo com os infratores, com os maus motoristas, não é? É o chamado tolerância zero, um projeto de tolerância zero com os maus motoristas. E propus, inclusive para o Executivo, na forma de uma indicação, que nós seguíssemos o exemplo do que foi feito, por exemplo, na França, em que se conseguiu reduzir quase 90% dos acidentes em praticamente uma década, tomando uma série de medidas. E que a gente pudesse também fazer uma espécie de PAC de combate a esses acidentes, com legislação mais rigorosa, com mais fiscalização, naturalmente também melhorando a infraestrutura, não é? Porque... Agora, por que a Polícia Rodoviária detectou, registrou os pontos onde ocorrem os mais acidentes e nunca ninguém tratou de corrigir os problemas dessas rodovias? Alegar-se falta de recursos. Você tem que intervir e dar prioridade. Você não tem dinheiro para tudo, né? Você não tem 23 bilhões de investimento. Aliás, o Brasil tem uma taxa de investimento público e privada de 18%, 19%, é muito pequena. Automaticamente, aí você se reflete no Ministério, que é o Ministério, e o Ministério do Transporte não tem dinheiro para fazer isso. A gente sabe disso muito bem. A capacidade de investimento é pequena, ele tem que priorizar. Eu acho que essa é a questão. Nós temos que priorizar as áreas mais emergenciais
E abrir um debate na casa para achar alternativas, acabar com essa coisa de, olha, nós somos contra a concessão de rodovias, nós somos contra pedágio, ótimo, só que então não tenho, não deixo fazer. Só que, Jaime, se nós entrarmos nessa questão e falar assim, olha, nós vamos desonerar a produção, vamos abrir mão nas concessões, vamos fazer ela uma concessão mista, onde caminhão não paga pedágio e ônibus não paga pedágio. Isso mas não se acho. podia criar verba orçamentária para corrigir esses defeitos da rodovia? Há necessidade de aumentar o orçamento do Ministério. Nós temos, na verdade, programas do Ministério, inclusive rubrica orçamentária, do chamado eliminação de pontos críticos. São recursos que são destinados orçamentariamente exatamente para fazer intervenções nesses chamados pontos onde tem elevado número de acidentes e onde se detecta algumas imperfeições ou do projeto ou da execução daquele projeto. Muitos casos têm sido resolvidos. Em Minas, por exemplo, na BR-040, um caso que já se completava 50 anos foi resolvido no final do governo passado, início deste governo, que é o chamado Viaduto das Almas. Na BR-040 é um ponto responsável por mais de 200 mortes. Esse viaduto ficou famoso por ser um viaduto em curva, inaugurado ainda na gestão de Juscelino Kubitschek. Era, na época, um grande feito da engenharia nacional, mas que, com o passar do tempo, com o crescimento da dimensão dos nossos caminhões, com o aumento da velocidade dos nossos veículos, acabou se transformando nesse chamado ponto crítico. Felizmente, nisso aí, até com a minha intervenção pessoal, conseguimos resolver. Hoje, o Viaduto das Almas está abandonado lado a lado, e fizemos um novo viaduto em pista dupla. Não é mais um viaduto em curva, ele é reto, e pelo menos até agora não tivemos mais casos de acidentes. Reduzir os acidentes? Sim, nesse ponto sim. O dinheiro que nós temos no Ministério não é suficiente. Tá? Nós falamos em 23 bilhões. Acho que a alternativa é nessa LDO, Jaime. Nessa LDO que está aí, a gente sabe que o governo precisa economizar nas despesas correntes para aumentar a capacidade de investimento. Então, nós estamos apresentando até uma proposta na emenda LDO, estabelecendo que para o próximo ano o orçamento tem que sinalizar que as despesas, exceto educação e saúde, nós estabelecemos uma meta máxima de aumento dos gastos das despesas correntes, exceto educação e saúde, a 50% da previsão de crescimento do PIB. Quer dizer, você limita a despesas correntes para você controlar a máquina, porque você está aqui em Brasília, mas a máquina está gastando lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, lá no Acre, e você não controla o dia a dia. Basta ver as notícias de hoje, das diárias e tudo mais. Então, se você fizer uma sinalização de que todo mundo só pode gastar 50% da projeção do crescimento do PIB por exercício, que é o que sinalizou a construção do orçamento, automaticamente vai aumentar os recursos do governo federal para aumentar a capacidade de investimento. A gente não pode achar que vai aumentar impostos para aumentar a capacidade de investimento. Estamos ouvindo os deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Jaime Martins, do PR de Minas Gerais, sobre os problemas de infraestrutura do país, a péssima qualidade das estradas. Deputado Alberto Mourão. Eu queria... Jaime Martins, desculpe. Eu queria reafirmar aqui o seguinte: é claro que melhorar a qualidade do gasto é fundamental em qualquer gestão. Nós sempre defendemos também que se gaste com mais qualidade. Reduza-se os gastos no custeio onde for possível, reduza-se os excessos, os abusos, e gaste com qualidade, sobretudo procurando fazer os investimentos que o país precisa. Mas é bom ressaltar, nesses últimos 8 anos, nós tivemos talvez o maior programa de investimentos de ferrovias desse país. Sei disso, porque trabalhei, inclusive com pesar, na extinção da rede ferroviária federal. Trabalhei nesse planejamento desse novo traçado das novas ferrovias, e hoje nós temos no Brasil cerca de 5.000 quilômetros de novas ferrovias sendo construídas. Inclusive o Brasil tem hoje um planejamento estratégico. A rede ferroviária federal no Nordeste, né, está em reconstrução. Na verdade é transnordestina, não é, que é a ferrovia que interliga o Nordeste, mas temos hoje uma espinha dorsal representada pela Ferrovia Norte-Sul, e um planejamento estratégico, inclusive, de ligar praticamente todos os portos brasileiros do Atlântico, permitindo, inclusive, a sua interligação com a saída para o Pacífico. Hoje o Brasil tem... Os grandes portos, desde Itaqui, no Maranhão, que é um superporto, que, né? por sinal, semana passada tinha 80 Foram os portos imaginados, concebidos pelo Eliezer Batista.
são todos portos estratégicos da costa brasileira. Santos é o maior deles. A Norte-Sul. Mas tem o Itaqui, tem uma profundidade maior do que Santos. Mas a semana passada eu estive em Curitiba para uma reunião e encontrei uma fila de 80 quilômetros para chegar em Paranaguá, de caminhões. Caminhão parado 4, 5 dias. E sem um apoio de retaguarda, não pode comer, usar suas... né? Não, são 80 quilômetros de fila de caminhão. Eu vi com meus olhos, e quer dizer, aquilo que na comissão que nós aprovamos. O excesso de acidentes é provocado também pelo excesso de carga nas estradas. Temos que tirar as cargas das estradas e colocar onde ela tem que estar, aqui nas ferrovias e nas hidrovias. E rios, né? E nós estamos, inclusive, também com um programa hidroviário. O Brasil retomou o seu programa hidroviário. Não apenas Tucuruí, que está na sua fase final de inauguração, né? Essa eclusa que vai tornar um dos trechos mais importantes navegáveis no Brasil, mas nós estamos hoje com uma série de programas. No meu estado de Minas Gerais, por exemplo, conseguimos já incluir no PAC retomar a navegabilidade do Rio São Francisco, no trecho entre Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia. Tem o Rio Doce, que também é um rio importante. Tem o Rio Doce. Estamos agora iniciando um estudo de viabilidade para criarmos a hidrovia do Lago de Furnas. Então, existe no país, nesse momento, uma preocupação. Eu acho que isso começou no governo passado, inclusive com a Dilma como chefe da Casa Civil, e o Ministério do Planejamento está levando adiante esse programa. Com dificuldades, porque para se licitar um projeto, às vezes gasta-se 1, 2 anos para licitar um projeto. Às vezes gasta-se mais 2 anos para licitar uma obra. Quer dizer, é quase o tempo de um governo. Mas por que nós não fizemos um marco regulatório do sistema de licenciamento ambiental no país? Nós não enfrentamos essa questão da legislação esparsa. Nós temos uma legislação a 750, a legislação estadual, nós estamos debatendo o Código Florestal. O que nós tínhamos que ter feito é a unificação da legislação, que é o marco regulatório do sistema ambiental no país, para tornar não mais séria a questão da liberação ambiental, viu, Jaime? Nós já perdemos anos e anos, porque fica aquela questão, quem licencia é a Secretaria... Vê agora, no jornal de ontem, lá, o juiz dando liminar, falando que o IBAMA não tem autoridade para apreender nenhuma carga, porque a lei não lhe permite fazer isso, dizendo que é Secretaria de Estado. Isso aí demonstra que há conflito de jurisdição, porque a legislação não se uniformizou. A Constituição diz que a responsabilidade é cumulativa. Estados, cria uma burocracia embaraçosa. Tem que dizer, ó, o município vai até aqui, o Estado vai até aqui, a União vai fazer isso, nós vamos permitir, vamos dar prazo para todo mundo, porque o cidadão não pode sentar, o promotor não pode fazer o que fez com Belmonte também, isso é contra, sabe por quê? Você exaure todo o processo administrativo. No dia que alguém assina lá a autorização para início das obras, o promotor levanta e fala, vou entrar com a ação porque deu a licença. Não, o promotor tem que atuar durante a fase, ele é fiscal da lei, ele vai atuar durante a fase das audiências públicas que vão permitir o licenciamento daquilo. Se ele não achar nada de errado, vai ter que votar. Estou de acordo que nós precisamos modernizar a legislação, eliminando a burocracia. Não que eu seja contra os órgãos de controle, eu acho que necessários, cumprem o seu papel. Claro, mas não precisa tornar o processo embaraçoso. Eles têm que controlar se a lei está sendo respeitada. Lento demais. Se você apresentou o levantamento do bioma, se você cumpriu todos os prazos do rito processual que a legislação estabeleceu, fazer o que é o papel do órgão fiscalizador e regulador, tanto a CGU, tanto o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, seja estadual ou federal, eles fiscalizam. Agora, se nós permitimos que esse conflito, que um juiz dê uma liminar, falando que ninguém mais pode apreender caminhão, nem carga, porque que o IBAMA não tem autorização, isso demonstra claramente que a gente vai modernizar essa lei. Poderia trazer aqui o exemplo da minha cidade de Divinópolis, na construção do nosso contorno ferroviário, porque a ferrovia passa no centro da cidade com muito transtorno, com risco de acidentes frequentes, com questões ambientais, inclusive, com muito ruído, porque os trens, cada vez, as composições são maiores, as locomotivas também maiores, mais potentes. Mas pode passar pela periferia, né? Existe um projeto do contorno, o projeto foi feito um estudo de viabilidade, foi feita uma empresa especializada, foi contratada, inclusive pagando-se valores vultosos por esses especialistas, determinaram o traçado ideal, fizeram todos os estudos que tinham que ser feitos
E no momento final, na hora de se dar a licença ambiental, já com todos os estudos prontos, chega-se o promotor e coloca quase 30 condicionantes, né? Ele chegou na fase final do projeto. Esse projeto viabiliza a obra. Esse projeto ficou 4, 5 anos sendo estudado por especialistas, né? Lá, inclusive, especialistas em meio ambiente. Aí o promotor chega no final e pede para refazer todos os estudos, ou seja, e ele tem um papel chegou lá no né? final, ele tem um papel importante, ele que quer respeitar o trabalho dele. Mas paralisou a obra, ela já está praticamente há 2 anos, com o recurso disponível pelo Ministério, com contrato assinado, com autorização do Ministério. Não se pode executar a obra porque existe ali um embaraço de ordem burocrática que está impedindo que aquela obra seja feita e que melhora a vida das pessoas, que melhora a vida do concessionário que tem que passar por ali. E acaba perdendo os recursos orçamentários, porque eles vão para outras É a nossa cultura burocrática, né? A nossa cultura cartorial, burocrática, que o país vem lá do tempo da colônia, né? A gente tem essa história, dividir capitanias, todo mundo no seu trecho, o cartório de registro de imóvel, cartão de notas. Essa burocracia, nós vivemos excessivamente presos a papéis nesse país, sabe? E sem tornar esse papel, pelo menos a tramitação desse papel de forma ágil. Ninguém quer aqui sair metendo a motosserra, saindo abrindo estrada, fazendo obra sem licitação, mas a gente tem que chegar num denominador onde haja agilidade, porque o Brasil tem problemas de desvio? Tem. Mas nós temos gastos errados. A economia de gasto público passa obrigatoriamente pela simplificação da máquina pública. Nós desperdiçamos dinheiro público com a burocracia. A má qualidade do dinheiro. A má qualidade dos gastos nossos não é só não comprar e inverter a prioridade, não. É também a forma como nós gastamos para chegar no gasto. Porque nós gastamos numa fase que às vezes nós temos que economizar. Porque aí chegamos nessa qualidade. Gasta-se muito no meio. No meio. E às vezes não sobra para você aplicar na atividade fim. Você gasta controlando, fiscalizando, e esse dinheiro todo poderia estar sendo aplicado na realização de obras. Aí não tem dinheiro lá. Tem que se fiscalizar, é fundamental que se fiscalize, mas temos que achar mecanismos mais modernos. Mecanismos mais modernos de que não retardem tanto a execução dessas obras. Entre a tomada de decisão do gestor, do ministro, ou quem quer que seja, e que essa obra possa começar a ser feita. Estudos de viabilidade demorados, projetos demorados, licenciamento ambiental extremamente demorado, os órgãos de controle sempre colocando obstáculos, e muitas vezes, agora, de algum tempo para cá, as próprias procuradorias dos órgãos não fazem mais parte do quadro de funcionários daqueles órgãos. Por exemplo, a Procuradoria do Ministério dos Transportes pertence à AGU, não tem qualquer vinculação com aquela casa. Existem aspectos positivos nisso, porque dá naturalmente mais independência. Por isso que a gente tem que mudar, inclusive, a máquina pública, viu? Mas, por outro lado, deixa o procurador completamente descompromissado com a execução da obra. Ele vai exatamente para impedir que o Ministério funcione. É assim no Ministério das Cidades, é assim no Ministério dos Transportes, é assim no Ministério de Minas e Energia. Então, precisamos realmente de modernizar e achar o adequado ponto de equilíbrio que permita que haja fiscalização, que se respeite adequadamente o meio ambiente, mas também que as obras possam ser executadas. Agora, a Câmara tem um papel a cumprir na remoção desses empecilhos, desses obstáculos. Sim, fazendo audiência pública legislativo. Abrir audiência pública. Eu acho que acabou a discussão do Código Florestal, que agora tem que se votar o que está aí, mas nós temos que abrir um seminário só para discutir a questão de um marco regulatório sobre a questão ambiental. Nós temos que discutir a questão da infraestrutura sem os interesses de setores, mas para sabermos onde estão os gargalos, para a gente ajudar o governo a caminhar, até porque o governo já está aí há 8 anos. Não tem mais desculpa para dizer que ainda está olhando e observando. Agora está na hora de, com a experiência de quem não conseguiu tocar para frente, tem amadurecer isso aí e tentar dar mais velocidade ao governo. Nós estamos de velocidade agora para enfrentar as adversidades internacionais. Nós sabemos muito bem, nós estamos com um bicho na porta aí, que é a inflação, com um dólar baixo que está acabando com a indústria brasileira, né? E o governo tem dois grandes problemas na mão para resolver e que vai enfrentar com dificuldade. E aí, Tassi, a gente quer aproveitar apenas porque já estamos chegando no final. Infelizmente. Mas um problema que nós não chegamos a abordar aqui, mas que é crucial, que é também o problema da infraestrutura dos nossos aeroportos. Estamos chegando aí próximo à Copa do Mundo, estamos chegando próximo da Olimpíada, vamos receber aqui um número de turistas realmente muito grandes, né? E precisamos dar a ele as condições de
de nos visitarem, de conhecerem o Brasil. Para isso, precisamos de melhorar também muitos nossos aeroportos. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Jaime Martins, do PR de Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.